Esse vídeo é destinado à aula de Direito Civil 5, do professor Daniel, e trata do contrato de fiança, amparado pelo artigo 818 ao 835 do Código Civil. A fiança, ela difere de uma garantia real, sendo uma garantia pessoal em que um terceiro passa a garantir pessoalmente perante o credor a dívida do devedor com o seu próprio patrimônio. Quem obtém o benefício deste contrato assim é o credor, que tem o seu direito garantido. Via de regra, o contrato de fiança é gratuito, havendo exceções como a fiança bancária ou alguns serviços prestados por seguradoras onde há característica de onerosidade. O contrato de fiança tem a característica consensual, pois nela atende a autonomia da vontade das partes. Também formal, pois exige minimamente um documento escrito. Não solene, pois não há necessidade de uma escritura pública, com a exceção no caso de pessoas analfabetas. Acessório, pois também a sua existência depende de um contrato principal que o guie. Típico, pois possui previsão legal. E fiduciário, porque essencialmente decorre da confiança entre ambas as partes. O artigo 821 trata das dívidas futuras, podendo estas ser objetos de fiança, mas o fiador não será demandado senão depois que fizer certa e líquida a obrigação principal devedor. A fiança pode ser tanto total quanto parcial, podendo assim ser ilimitada ou limitada. O credor tem direito de examinar a idoneidade da fiança e não é obrigado a aceitá-lo, se não for idôneo e o fiador não for domiciliado no município onde tenha de prestar a fiança, e também não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Com relação ao benefício de ordem, ou também chamado de execução da fiança, posto no artigo 827 do Código Civil, diz que, quando demandado o fiador para o pagamento da dívida, este tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, devendo indicar os mesmos, como acontece, por exemplo, em um contrato de locação. Se o fiador renunciou a este benefício de ordem, ele não o aproveita, o que só pode fazer desde que seja um contrato paritário. A diferença se for um contrato de adesão, em que a cláusula de renúncia será nula de pleno direito. A desoneração do fiador, posto no artigo 40 da Lei 8.245 de 91, indica que o fiador ainda responde por 120 dias após a sua desoneração. Já no artigo 835, indica que o fiador fica obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Importante também mencionar as súmulas 549 e 332 do STJ. A súmula 549 trata da penhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação, podendo este vir a perder o seu patrimônio em face da dívida não paga. Já a súmula 332 do STJ menciona a ineficácia do contrato de fiança quando só houver autorização de um dos cônjuges. Sem o consentimento do outro, o contrato não é válido, devendo assim a necessidade de ambas as assinaturas e o consentimento de ambos os cônjuges para a validade da fiança. Importante também frisar que não se deve confundir aval com fiança, vez que o aval é uma obrigação cambial, bem como ocorre de uma relação solidária
entre o avalista e o devedor principal, e também normalmente é utilizado para títulos de crédito. Com relação à dívida do fiador, esta se estende para os sucessores, até o momento de sua morte, ou seja, morrendo o fiador, extingue-se a fiança, mas a responsabilidade anterior permanece valendo e existindo para os herdeiros, que só respondem até o limite da herança.